Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de Direito à Cidadania, onde trabalhamos a nossa liderança. E hoje, a nossa aula ela será uma revisão, tá certo? Assim como já tivemos uma revisão da P1, dos assuntos da P1, vamos ter uma revisão dos assuntos da P2, que são aquelas aulas que tivemos através das gravações, tá certo? Então vamos lá. A lição de hoje, tá certo? Os assuntos que vamos revisar são: seja responsável, linguagem proativa e sendo uma pessoa de transição. Vimos que a responsabilidade é uma das atitudes fundamental para trabalharmos a proatividade. Lembram que a responsabilidade é uma das atitudes que trabalhamos a proatividade, que é do hábito 1. Então, esses assuntos, seja responsável, linguagem proativa e sendo uma pessoa de transição, ele se refere ao hábito 1, tá certo? Que é ser proativo, tá certo? Então, vamos lá. Então, o livro de vocês, tá certo? Só para vocês acompanharem, não vamos fazer atividade, vocês pegam o livro para acompanhar, que vai ser das páginas 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos lá, tia vai repetir novamente, mas devagar. As páginas vão ser as páginas 16, as páginas 17, as páginas 18, as páginas 19, as páginas 20 e a página 21, porque essas páginas, elas têm as lições, lição 1, lição 4, 5 e 6, certo? Que está no livro de vocês. Lição 4, 5 e 6. Então, é só confirmar. Lição 5, 6 e 7. São a lição 5, 6 e 7. Onde aprendemos, tá certo? Em relação a uma pessoa proativa. Que essa pessoa, ela é responsável. E essa pessoa responsável, não apenas ela é responsável, mas ela também tem uma linguagem proativa, tá certo? E ela também troca as atitudes reativas pelas atitudes proativas. Então, vamos aprender, vamos revisar, tá certo? Essas lições. Vamos lá? Então, vamos lá. Seja responsável. Então, aprendemos que uma pessoa responsável, ela tem cuidado no que vai fazer e também tem cuidado naquilo que vai falar, certo? Então, vamos lá. Uma pessoa responsável tem cuidado no que vai fazer e naquilo que vai falar. Por quê? Porque, assim, porque a gente pode falar alguma coisa errada que venha magoar alguém, tá certo? E isso também, consequentemente, vai nos deixar triste quando falamos alguma coisa que magoe alguém, um amigo. Então, é necessário que você venha a ser responsável por ter atitude, tá certo? Ser uma pessoa que tenha cuidado no que você vai falar e também nas suas ações, tá certo? Porque as suas ações também machucam alguém, tá certo? As suas ações também, ela vai ter uma consequência. Então, é necessário ter responsabilidade nas suas palavras e nas suas ações, tá certo? Nós precisamos agir pensando antes, com responsabilidade, para não acabar fazendo coisas erradas que venham nos fazer ficar triste e arrependidos das nossas atitudes, ok? Então vamos lá. Também aprendemos que as pessoas responsáveis têm que ter um foco nas coisas que estão dentro do seu controle. Como assim, tia? Aprendemos que as pessoas responsáveis têm que ter um foco nas coisas que estão dentro do seu ciclo de controle. Como assim? Dentro do meu ciclo de controle, sim.
dentro do seu ciclo de controle. São as coisas que você é capaz de fazer, são aquelas coisas que você vai conseguir resolver, o que está nas suas mãos. Exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Quando eu vou escovar os dentes, exemplo do desperdício de água. Quando eu vou escovar os dentes, quando eu vou tomar banho, eu já sei como eu vou evitar esse desperdício de água. Então, eu desligo a torneira ao escovar os dentes, eu desligo a torneira a me ensaboar para não desperdiçar a água. Isso está no meu controle. É para eu tirar uma nota boa. Eu vou fazer o quê? Vou estudar, vou me esforçar, vou fazer todas as atividades. Eu quero tirar uma nota boa. Então, está no seu controle. Agora, o que é que não está no seu controle? A vizinha, ela vai pegar água e vai ficar lavando a calçada dela. Isso está fora do seu controle. Você não vai poder resolver, não vai poder chegar lá e dizer, olha, você está desperdiçando água. Tá certo? Fora do seu controle. Outro exemplo, fora do seu controle, o tempo mesmo. Você não tem um controle se amanhã vai fazer sol. Você tem controle? Não vai ter controle se amanhã vai fazer sol. Então, está fora do seu ciclo de controle. Então, você tem que focar o que está dentro do seu controle. Não está no seu controle o tempo. Se vai chover, se vai fazer sol. Então, você não pode intervir, tá certo? No tempo. Não está dentro do seu controle resolver a situação. Vamos ver uma prática, tá certo? Que sabemos que todo está próximo a uma festa muito boa, que todos gostam de participar, que é o São João. Então, o São João, elas têm as partes boas e as partes ruins. Então, estudamos que existem algumas queimadas que fazem o quê? As queimadas prejudicam o quê? O meio ambiente, prejudicam, e consequentemente prejudicando o meio ambiente, prejudica a nós mesmos, não é isso? Então, nesse tempo difícil de pandemia, tem muitas pessoas em casa doente, além de doente, com problema respiratório. Então, o que acontece? Não está no nosso controle impedir das pessoas fazerem fogueiras. Não está no nosso controle. O que está no nosso controle é nós não fazer a fogueira, ter essa conscientização tanto do meio ambiente quanto do próximo que está em casa doente, tá certo? Eu vou fazer a minha parte. Você está no seu controle, você fazer a sua parte, tá ok? Também vamos dar outro exemplo, tá certo? Do que está dentro do seu controle e o que não está no seu controle. Tem muitas pessoas que gostam também de soltar balões. Então, balões também, elas prejudicam, tá certo? Prejudicam aonde esse balão vai cair. Esse balão, ele pode causar, tá certo? Incêndios. Então, não está no seu controle soltar balões. Mas está no seu controle se você brinca com traco de massa ou não. Tá ok? Então, vamos lá. Uma pessoa que é responsável, ela se esforça a fazer as suas atividades também. Está no seu controle você fazer as suas atividades, assistir às aulas, participar das aulas gravadas, nem sempre, né? Porque muitas vezes vocês dependem dos pais de vocês, tá certo? Mas assistir às aulas, se esforçar nas atividades. Sei que não é fácil, sabemos que não é fácil nesse momento de ficar sempre em casa, sentado, mas é necessário você se esforçar, é necessário você ter aquele ânimo, tá certo? É preciso você ter a atitude de uma pessoa responsável, assistir todas as aulas, fazer todas as atividades, tá certo? Aí você vai conseguir. A gente pode fazer que as aulas sejam produtivas, mesmo em tempos difíceis.
Entenderam? Então, sempre fazendo sempre as leituras. Tem as aulas sim, mas sempre pegando o livro para fazer a leitura, sempre fazendo as atividades que a tia passa. Então, as aulas vão ser produtivas, porque você, quando começar as aulas, quando você já vão estar sabendo dos assuntos, tá certo? Vamos continuar? Uma pessoa responsável orgulha-se de seus bons resultados. Então, uma pessoa responsável, ela sempre vai se orgulhar dos seus bons resultados, tá certo? Ela precisa celebrar algo bom que aconteceu, o que você faz de melhor. Você precisa celebrar quando você tira boas notas, quando você recebe os parabéns dos seus pais, dos seus professores, tá certo? Você precisa celebrar o que você faz de melhor. Então, uma pessoa responsável, tá certo? Ela precisa se orgulhar naquilo que ela faz de melhor, que ela faz daquilo que fazemos bem feitos. É preciso nos orgulhar, tá certo? Do que fazemos de melhor, ok? Então, vamos lá. E quando as coisas não saem tão bem quando esperados, e quando as coisas não saem tão bem quando esperados, não adianta culpar os outros. Isso não é a atitude de que é responsável. Quem é responsável assume a responsabilidade daquilo e tenta de outra vez fazer melhor. Então, uma pessoa que é responsável, ela não vai culpar outras pessoas daquilo que não deu certo, tá certo? Eu planejei de uma forma, não deu certo, então a culpa foi do tempo. Ela vai colocar a culpa em algo ou em alguém. Então, uma pessoa responsável, ela vai assumir a sua responsabilidade e vai tentar fazer novamente para que venha fazer melhor. Então, o líder, ele precisa de ser responsável, tá certo? Deu certo como eu esperei, eu vou assumir minha responsabilidade, vou tentar novamente para que ele venha dar certo, ok? Então, vamos ver alguns exemplos do que está no seu controle e do que não está no seu controle. A tia já falou em relação a esse exemplo, mas a gente só vai reforçar, tá certo? Então, a tia trouxe essas imagens aqui, tá certo? Aqui dentro é o que está no seu controle. E o que está fora é o que não está no seu controle. Então, a tia já deu esse exemplo. Quando você vai escovar os dentes, se está tendo desperdício de água, a culpa não é de outra pessoa, é sua. Você tem que ser responsável de assumir os seus erros e melhorar. Então, vocês vão fazer o quê? Quando escovar os dentes, fecha a torneira para que não ocorra esse desperdício de água. Então, está no seu controle. Aqui, eu quero tirar uma nota boa. Então, o que é que está no meu controle? As suas notas estão no seu controle, os seus estudos, tá certo? Então, vocês vão pegar o livro, estudar, se esforçar, tá certo? Eu sei que quando eu durmo tarde, eu acordo indisposto, não quero estudar, não quero assistir às aulas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser responsável, vou dormir cedo, tá certo? Vou dormir cedo para que amanhã vai ter aulas para mim. Então, eu vou dormir cedo, vou fazer as atividades, eu vou ficar disposto para a aula de amanhã, ok? Mas também aprendemos a responsabilidade também em casa, não foi isso? Então, eu sei que eu brinquei, espalhei o brinquedo pela casa. Então, a responsabilidade de guardar é de quem? Dos seus pais? Não, a responsabilidade de guardar é sua responsabilidade, desculpem. A responsabilidade é sua. Então, quem tem que guardar é você. Você brincou, você guardou, tá certo? Eu sei que vai ter aula, então eu vou organizar meus materiais, tá certo? Eu vou organizar, exemplo, amanhã tem aula ao vivo de história. Então eu vou pegar o livro de história, vou pegar o lápis, vou organizar o cantinho onde eu vou assistir às aulas,
para que a aula seja produtiva, para que eu preste atenção, para que eu venha aprender, para que eu venha entender o assunto. Então, essa responsabilidade é sua, ok? E o que está fora do meu controle? Como a tia disse, o tempo. Amanhã eu quero que faça sol. Aí amanhã chove. Estava no seu controle chover? Você queria que fizesse sol, mas se fizer sol ou chuva, não está no seu controle. Você não está em suas mãos. Então, você não vai focar, você não vai ter o foco no tempo. Você vai ter o foco nas coisas que você pode fazer, nas suas responsabilidades que vocês podem cumprir, certo? Então, vocês têm que focar, tá certo? Suas energias naquilo que você pode fazer, naquilo que está dentro do ciclo do seu controle. Então, aqui tia deu outro exemplo, uma pessoa que está desperdiçando água. Está no seu controle? Não, não está no seu controle, tá certo? A pessoa está lá jogando água, lavando a calçada, desperdiçando água, não está no seu controle. Então, você não vai ter aquele foco, um foco das coisas que não está no seu controle. Você pode até ter uma palavra proativa. Aprendemos também em relação à linguagem proativa e linguagem reativa. Você pode até chegar, conversar com a pessoa, falar da natureza, falar do prejuízo que esse desperdício pode causar à natureza, tá certo? Mas se ele vai ouvir ou não, não está no seu controle. Vamos lá? Vamos continuar. Agora vamos falar em relação à linguagem proativa. Então, aprendemos, tá certo? Que um líder, ele precisa ter uma linguagem proativa, tá certo? Não apenas saber, não apenas precisa saber das linguagens proativas, ele precisa praticar aquela linguagem proativa que ele vai ter. Então, um bom líder, ele vai ter que ter essa linguagem proativa e ter a atitude dele tem que ser proativa também, tem que condizer com a sua linguagem, ok? O que eu falo, eu tenho que praticar. Não é só apenas falar. Eu sei que aquela atitude, ela é proativa, mas eu não vou fazer aquela atitude. Então, eu não estou sendo um bom líder apenas com a linguagem proativa. Eu tenho que ter a linguagem proativa e a minha atitude também tem que ser proativa. Então, vamos lá. Essa linguagem proativa vai lhe fazer refletir nas suas atitudes também, tá certo? Porque um bom líder vai ter uma linguagem proativa. No momento que vier momentos difíceis, você vai refletir o que vai falar ou não. A sua linguagem, ela diz o que você é. Então, no momento que vier momentos difíceis, nos momentos difíceis, é preciso que você venha refletir, você venha parar para pensar no que vai responder, parar para pensar nas atitudes, parar para pensar. Por quê? Porque a sua linguagem, tá certo? A sua resposta, a linguagem proativa, ela vai lhe mostrar quem você é. Vamos lá? Então, o líder tem uma linguagem proativa, como a tia disse. O que é linguagem proativa? A linguagem proativa é eu consigo. É uma linguagem positiva. Eu sei que vai dar certo. Você consegue, amigo. Tente de novo. Não fique assim. Levante a cabeça. Essa é uma linguagem proativa. Tanto para a pessoa... a linguagem proativa pode atingir as pessoas que estão ao seu redor, como a você. Eu vou conseguir. Vou tirar uma nota boa. Eu vou estudar. Essa é a linguagem proativa, certo? Não deu certo agora, mas eu vou conseguir. Vou tentar de novo, vai dar certo. Eu sei onde errei, então eu vou consertar esse meu erro. Uma linguagem proativa. Então vamos lá. Nós controlamos nossas respostas diante de situações e circunstâncias que às vezes não são favoráveis. Então,
Uma pessoa que tem uma linguagem proativa, ela controla, tá certo? As suas respostas em situações que no momento não está sendo favorável a você, tá certo? É quando uma pessoa vem dizer, você é muito chata. Então, essa é uma situação que não está sendo favorável. Então, você não vai reagir da mesma forma, chata é você. Não. Você vai ser uma pessoa proativa, mesmo que seja difícil. É difícil. No momento, em situações que não sejam favoráveis para você, você vai ser uma pessoa proativa, vai ter uma linguagem proativa, tá certo? Vai dizer, mas eu vou melhorar. Você vai melhorar. Uma pessoa que venha com linguagem reativa, porque pessoas com linguagem reativa, tá certo? A gente vai aprender. É uma pessoa que não tem o controle em suas mãos. Pessoas com linguagem reativa são aquelas pessoas que deixam o controle nas mãos dos outros. E pessoas que têm uma linguagem proativa é aquela que está no controle. Eu consigo. Aquela que está no controle. Não pega o controle das outras pessoas, não. Certo? É uma pessoa que vai estar no controle das suas ações, das suas palavras, certo? Vai refletir antes de agir, de falar. Essas são as pessoas que estão no controle. É uma pessoa proativa, é uma linguagem proativa. Então, a nossa linguagem mostra que quem nós somos, como a tia disse. Se eu for uma pessoa que sempre tem uma linguagem reativa, uma linguagem eu não consigo, uma linguagem não deu certo, eu nunca vou tentar, eu nunca vou conseguir. Ela mostra que somos uma pessoa, não é uma pessoa positiva. Ela vai lhe mostrar que você não é uma pessoa positiva. É uma pessoa que precisa muito de atitude, tá certo? Para dizer eu vou conseguir. É uma pessoa sem atitude. É uma pessoa que só faz as coisas se a outra disser vai, faz. Não é uma pessoa que tem atitude, eu vou fazer. Diante, se alguém falar se é para fazer o certo ou o errado, eu vou fazer. Eu vou fazer o certo. É uma pessoa proativa. Não é uma pessoa que tem que chegar e dizer, isso aí tá errado, faz daquela forma, você sabendo. Então, uma pessoa reativa só vai fazer quando uma pessoa pedir para você fazer. Não. Você é uma pessoa proativa. A pessoa proativa também, que tem a proatividade nas suas atitudes, são aquelas que, quando estão brincando, vão guardar seus brinquedos depois que brincar. É uma pessoa proativa, tá certo? Que tem a proatividade nas suas ações e também nas suas palavras. Vamos lá continuar. Deixa a tia passar aqui. Então, a nossa linguagem vai nos dar uma consciência das nossas escolhas. Então, a nossa linguagem, ela pode ser proativa ou reativa, como a tia disse. Então, ela vai nos dar, tá certo? Uma consciência das nossas escolhas. Então, eu tenho uma escolha a fazer. Se a minha linguagem ela vai ser proativa ou reativa. Então, a minha consciência ela vai dizer, tá certo? Se aquela linguagem, aquelas palavras eu consigo, ela está certa, tá certo? Se ela é proativa ou não. Entenderam? A linguagem ela vai dar a consciência das nossas escolhas. Então eu escolho falar positivamente, eu escolho ser positivo, tá certo? Ela vai dar uma clareza na minha escolha. Eu escolho, tá certo? Vamos lá. Uma linguagem proativa ou reativa afeta o nosso relacionamento com os outros. Aprendemos que uma linguagem reativa ou proativa, ela afeta o nosso relacionamento com o outro. Por quê? De que forma? Vocês sabiam que se uma pessoa sempre está reclamando da vida, se uma pessoa sempre está falando, dizendo que não vai conseguir, uma pessoa negativa, é tão ruim ficar junto de uma pessoa dessa forma. Então vai afetar, tá certo? Um relacionamento com um amigo, ou pode ser até com
os nossos familiares. Isso afeta o relacionamento. Uma pessoa sempre negativa, eu não vou conseguir, sempre colocando culpa nos outros, sempre está reclamando. Isso afeta o relacionamento com a outra pessoa. Então, a palavra, a pessoa com a linguagem proativa já melhora o relacionamento com os outros. Você consegue, meu amigo. Você consegue, mamãe. Você consegue, papai. Nós vamos conseguir. Vai dar certo. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. É tão bom estar com uma pessoa que tenha uma linguagem proativa que tanto nos ajuda quanto ajuda os outros. Então, a linguagem, dependendo da sua linguagem, da sua escolha, ela pode lhe ajudar no relacionamento, tá certo? Relacionamento com um amigo, relacionamento com nossos familiares, ok? Vamos lá, continuando. Também vamos relembrar, tá certo? Algumas linguagem. A linguagem proativa versus a linguagem reativa. Então, a linguagem proativa, como ela é positiva, é uma linguagem positiva, a tia colocou na cor verde. A linguagem reativa é uma cor negativa. Geralmente a gente tem o vermelho como se fosse negativo, né? Isso eu coloquei na cor vermelha, tá certo? Na cor verde é algo positivo, siga. Na cor vermelha é pare, tá certo? Então vamos lá, pare, mude sua atitude, pare. Então, linguagem proativa, estou conseguindo. Então siga em frente, você consegue. Eu vou melhorar, você vai melhorar. É uma linguagem proativa. Eu posso, você pode. É uma linguagem proativa. Siga em frente. Agora, não posso, pare, repense, você consegue. Então, não posso é uma linguagem negativa, tá certo? Não posso. É uma linguagem reativa, algo negativo. Isso está complicado, nem vou tentar. É uma linguagem reativa. Não consigo. É uma linguagem reativa. Então, vocês já sabem, tá certo? Aprendemos. Então, estamos relembrando as linguagens proativas e as linguagens reativas. Vamos agora para o outro assunto, tá certo? Sendo uma pessoa de transição. Então, sendo uma pessoa de transição, aprendemos que uma pessoa de transição é uma pessoa que troca os comportamentos reativos por comportamentos proativos. Então, uma pessoa, mesmo em situações difíceis, ela escolhe, eu vou trocar a minha atitude. Minha atitude, ela é uma atitude reativa, uma atitude que prejudica, tá certo? Uma atitude que afeta tanto o meu comportamento, uma atitude que afeta o meu relacionamento com meus amigos. Então, eu vou trocar essa atitude, tá certo? Prejudicial por uma atitude proativa. A minha atitude proativa, ela vai ser o quê? Uma atitude positiva, uma atitude prestativa, uma atitude eficaz. Então, as pessoas que têm uma pessoa de transição, ela escolhe, ela deixa as atitudes reativas, prejudiciais, tá certo? Uma atitude não saudável para uma atitude positiva, atitude prestativos que presta socorro a um amigo, tá certo? Que sempre está disposto a ajudar um ao outro, uma atitude prestativa, uma atitude eficaz, que essa atitude venha transformar, tá certo? A outra pessoa. A minha atitude, ela vai transformar outra pessoa através da minha vida exemplar, das minhas atitudes exemplar, da minha linguagem exemplar. A outra pessoa, ela vai querer vai pegar essas atitudes positivas e vai imitar, tá certo? Então, uma pessoa de transição é uma pessoa que troca essas atitudes prejudiciais por uma atitude positiva, uma atitude, certo? Uma atitude exemplar, ok? Também aprendemos que uma pessoa de transição é uma pessoa exemplar.
pois tem comportamentos legais e positivos. Então, uma pessoa de transição é uma pessoa que tem um comportamento legal, tá certo? E um comportamento positivo, onde vai esse comportamento, tá certo? Ela vai afetar o relacionamento com o próximo, com os pais, com o amigo, certo? Com as pessoas, tá certo? Que vocês conhecem. Essa atitude, essa troca de essa troca de atitude reativa pela atitude proativa, ela vai afetar, tá certo? Ela vai, essa pessoa vai ser uma pessoa exemplar. Então, nessa lição aprendemos sobre a vida de Nelson Mandela como uma pessoa de transição. Lembra de Nelson Mandela? Deixa a tia só mostrar aqui. Nelson Mandela, só para vocês relembrarem, tá certo? Esse foi Nelson Mandela, ele veio da África do Sul. Lembro da história de Nelson Mandela, como foi bonito. Ele queria, tá certo? Ele queria ser tratado bem, porque naquela época os cidadãos não eram tratados bem. Naquela época as pessoas, tá certo? Tinha muita discriminação. Também ele recebeu muita discriminação por ser negro, tá certo? Então, o que foi? Naquela época tinha muito racismo. Então, ele lutava pelos seus direitos. E por ele lutar pelos seus direitos, querer o seu direito por ser um cidadão, o que foi que aconteceu? Ele foi preso. E ele foi preso só por querer seu direito. E quando ele foi solto, tá certo? O que foi que aconteceu? As pessoas pensavam que ele iria ter uma atitude reativa, ia ficar muito bravo, tá certo? E ia ter uma atitude reativa, ia querer brigar, tá certo? Querer justiça com as próprias mãos. Mas não, ele criou, tá certo, um grupo de paz. Ele quis a justiça através de paz. Então ele trocou essa atitude reativa pela atitude proativa. Tanto que através da atitude dele, que ele foi uma pessoa de exemplo, tá certo? Lá na África do Sul, ele foi uma pessoa de exemplo, que as pessoas através da atitude dele, tá certo? As pessoas teve ele como uma pessoa exemplar, mudaram as suas atitudes. As pessoas mudaram tanto as suas atitudes que o elegeu para que ele fosse presidente da África do Sul, tá certo? Ele se tornou presidente da África do Sul e, ao se tornar presidente da África do Sul, consequentemente, tá certo? Aqueles direitos que ele estava atrás, tá certo? Que ele estava lutando no início, tá certo? Da sua vida, ele conseguiu. Então, vejam o que uma atitude, tá certo? Uma troca, pois uma pessoa de transição, ela troca, uma troca de atitude. Ele trocou, tá certo? A atitude dele de ser uma pessoa reativa para ser uma pessoa proativa. Então ele preferiu trocar essas atitudes reativas, prejudiciais, para ser uma pessoa proativa, uma pessoa prestativa, uma pessoa eficaz, tá certo? Que ele se tornou uma pessoa eficaz, uma pessoa exemplar, tá certo? Os comportamentos exemplares, hábitos exemplares que influenciaram as pessoas ao seu redor, certo? Então, uma pessoa proativa, ela vai lhe influenciar também. Uma pessoa proativa, ela lhe influencia com essas suas atitudes, lhe influencia com as suas palavras. Então, é necessário que venhamos ser uma pessoa proativa, tá certo?
E também você, sendo uma pessoa proativa, vai ajudar aquelas pessoas que não são proativas a trocar suas atitudes, trocar seus hábitos para ser uma pessoa proativa, para ser uma pessoa que seja, você vai fazer a pessoa ser uma pessoa proativa, vai fazer a pessoa trocar suas atitudes para uma pessoa, para um hábito bom, tá certo? Vai influenciar aquela pessoa a ter uns hábitos bons, ok? Então, a nossa revisão, tá certo? Foi essas 3 lições, que foi o 5, 6 e o 7, a lição 5, 6 e 7, que fala em relação a ser proativo. Então, aprendemos e fizemos essa revisão agora, tá certo? Então, estude bastante, que vai vir aí a segunda atividade, tá certo? Desses assuntos. E a nossa aula chegou ao fim, tá certo, crianças? Beijos da Tiana, Cláudia, estude bastante, tá ok? E até a próxima.